Os dias terminam, as semanas se passam, os meses acabam e os anos se vão. Períodos e eras se concluem e novos tempos são criados. No meio disso tudo, algo que sempre permanece é a busca de conhecimento. Para começar nossa conversa, vamos para uma reflexão? Então me diga, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo é sempre uma novidade? Ou são apenas os mesmos conceitos, só que reprogramados de acordo com a época? Por essas perguntas acho que você já percebeu que nosso papo vai ser bem filosófico. No meio de diversos tipos de conhecimento, um que vem sendo debatido desde que o homem é o autoconhecimento. Um famosíssimo filósofo chamado Sócrates, lá nos anos 470 a.C., já apresentava suas ideias sobre este assunto. Como você já deve imaginar, ele foi o autor da famosa frase "Só sei que nada sei", que remete ao nível de autoconhecimento que ele possuía. Outra grande frase conhecida da mesma época é a "Gnoste te ipsum", que significa "conhece-te a ti mesmo", que podia ser encontrada escrita na porta do oráculo, na qual incitava a busca do autoconhecimento para as pessoas que por ali passavam. Além de Sócrates, muitos outros autores se debruçaram nesse assunto de autoconhecimento, mas um deles que decidimos focar nossos holofotes neste vídeo é Carl Rogers. Embora muitas teorias desenvolvidas tenham suas bases firmadas em outras, é interessante conhecermos melhor quem ele é. Então vamos nessa? Carl Rogers, natural dos Estados Unidos, nasceu em 1902 e faleceu em 1987, na Califórnia. Era filho do meio de uma família protestante, logo possuía grandes valores tradicionais e religiosos. Foi um psicólogo norte-americano que em sua trajetória desenvolveu a psicologia humanista, também conhecida como a terceira força da psicologia. Sua principal teoria é da atualização humana. Ele acredita que o ser humano tem uma forte tendência a se atualizar e se esforçar de modo contínuo, para que se sinta realizado. Resumindo, o ser humano constrói pouco a pouco quem realmente é, buscando por meios de atitudes, denominado por ele atitudes facilitadoras, que são a autenticidade, a consideração positiva e a empatia. Rogers desenvolveu a ACP, abordagem centrada na pessoa, em 1940. Durante essa década, Rogers inicia sua vida profissional como psicólogo, chegando a diretor de um centro de tratamento infantil, adotando como orientação de trabalho uma abordagem pragmática e eclética, de inspiração psicanalítica. Tá, mas afinal, qual é o intuito deste vídeo? Em meio a muitas obras de Carl Rogers, uma das suas citações que nos chamou a atenção foi uma que dizia o seguinte: "Todos nós merecemos nos transformar na pessoa que sonhamos ser." Acho que você já viu essa frase neste vídeo, né? E com base nisso, decidimos investigar um pouco mais a fundo e obter opiniões externas para compará-las entre si e se o que Rogers diz faz sentido. Logo, para obter esses resultados, entrevistamos duas pessoas, uma psicóloga já formada que exerce sua função e, de outro lado, um estudante de psicologia que ainda está no processo de formação. Tá bom, mas vamos ver o resultado que a gente obteve com isso? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu formei em psicologia em 2016 e vou tentar responder as perguntas que vocês me mandaram. A primeira pergunta feita para os entrevistados foi: segundo a teoria de Carl Rogers, a ligação da personalidade com as atitudes resulta em autorrealização. Cite com base nos seus conhecimentos de que forma poderiam ser essas atitudes. Pois bem, existem diversos tipos de personalidade e cada uma delas carrega consigo determinados traços comportamentais. E isso resulta em atitudes específicas, que podem ser tanto benéficas quanto negativas para o bem-estar do indivíduo. Carl Rogers, na teoria da personalidade que ele cria, ele fala muito sobre
o lado positivo do indivíduo. Ele busca compreender o que aquele indivíduo tem de potencialidade. Tanto é que a teoria dele é muito estudada na área da educação, que vem rompendo um pouco com aquela visão, com aquele paradigma de o que o aluno errou, o que o aluno não sabe, para uma visão de qual que é a potencialidade daquele aluno, o que aquele aluno sabe fazer, e em cima disso desenvolver mais ainda o aluno, facilitar a aprendizagem dele, ajudar o aluno a criar mecanismos para conseguir desenvolver ainda mais a sua potencialidade, valorizar o que aquele aluno já tem de bom. Assim, a autorrealização passa primeiro pela tomada de consciência, tanto das suas potencialidades quanto das suas imperfeições. E com base nesse conhecimento, é que o indivíduo pode estar sempre buscando se autoaperfeiçoar. Então, o Carl Rogers ele vem muito para essa visão positiva do ser humano. E na teoria da personalidade dele, ele fala muito sobre a autorrealização. Ele diz que um indivíduo ele busca conquistar a sua autorrealização. O indivíduo busca crescer. O indivíduo busca desenvolver as suas potencialidades. Então ele diz muito sobre a busca da autorrealização. Segundo a teoria de Carl Rogers, ele explica que a autorrealização é a evolução e o aprimoramento do crescimento psicológico. Para Rogers, a autorrealização é um alto nível de saúde mental. Em uma das suas teorias, ele explica que quando uma mãe condiciona um filho a alguns comportamentos, sendo eles bons ou não, isso implicará no futuro a falta da potencialidade, da totalidade do ser daquela criança. Ou seja, quando uma mãe ela pune alguns comportamentos daquela criança ou aceita outros, isso fará aquela criança entender que algumas partes dela têm que ser reprimidas. Isso fará que aquela criança não haja na potencialidade, na totalidade do seu ser. Então, o que seria o ideal para Carl Rogers? Ele explica em sua teoria que a mãe deveria dar a atenção positiva incondicional, que é o amor e a atenção e a aceitação independente dos comportamentos feitos por aquela criança, pois assim ela não agirá reprimindo nenhuma parte de si. E vamos para mais uma pergunta e explicação segundo o autor. A segunda pergunta é: de que forma o autoconhecimento pode me beneficiar em minha profissão escolhida? Eu entendo que para ser um psicólogo a gente precisa fazer terapia, a gente precisa ter esse autoconhecimento sobre nós mesmos. Logo que a gente entra no curso de psicologia, a primeira coisa que os professores já falam é: faça análise, porque realmente quando a gente vai trabalhar e a gente se depara com vários casos que muitos têm a ver com a nossa própria vida, a gente fica mexido. Então não tem como a gente trabalhar, ser um psicólogo se a gente não fazer terapia, se a gente não for em busca desse autoconhecimento sobre nós mesmos, fortalecer também as nossas dores. E então é essencial o autoconhecimento na profissão de psicólogo, principalmente. Eu acho que em todas as profissões que mexem com o ser humano, o indivíduo precisa compreender sobre si, antes de tudo, compreender suas dores, compreender suas potencialidades e principalmente na profissão de psicologia. O autoconhecimento já nos ajuda a encontrar uma profissão que se encaixe em nossos gostos e aptidões. E uma vez que nós, futuros psicólogos, decidimos cursar psicologia, nos abrimos a uma infinidade de teorias e técnicas que abordam os sentimentos e comportamento das pessoas. E é pela constante busca de autoconhecimento que escolheremos uma abordagem teórica para atuarmos e veremos na prática, podendo testar em nós mesmos, quais teorias e técnicas funcionam melhor.
Carl Rogers menciona em sua teoria que o ser humano tem a capacidade manifesta ou latente de compreender-se a si mesmo e resolver seus problemas, de modo suficiente para alcançar a satisfação e a eficiência necessário ao funcionamento adequado. Então, a capacidade do indivíduo de modificar consciente e racionalmente seus pensamentos e comportamentos fornece base para a formação de sua personalidade e seu autoconhecimento. Conseguimos então, através do autoconhecimento, fazer nossas escolhas com base no que é ideal para nós. Caso contrário, haverá uma desarmonia em nosso psicológico. O que te levou a escolher o curso de psicologia? De acordo com Rogers, o terapeuta, ele tem que ter o autoconhecimento. Ele precisa enxergar com os seus próprios olhos, com os olhos daquele que ele procura. É importantíssimo a gente não julgar, aquele que vem com seus problemas e fazer que ele se entenda, que ele se encaixe no mundo que vive. Portanto, é muito importante o psicólogo não ter só a formação e sim buscar esse autoconhecimento, porque se ele não se conhecer, não tem como ele ajudar o próximo. Primeiro de tudo, foi a tomada de consciência que eu queria melhorar de vida, que eu não queria ficar o resto da vida trabalhando e ganhando só um salário mínimo. E também, é claro, tinha a necessidade de querer expandir meus horizontes, tanto financeiro quanto intelectual. Aí, com base nisso, eu comecei a pesquisar, a buscar o que seria melhor para mim, no que eu viria me encaixar. E foi graças à ajuda de coincidências significativas, aquilo que Jung vem a chamar de sincronicidades, que aconteceram comigo por meio de pessoas que conheci, e também alguns acontecimentos aleatórios que eu tive a certeza. Psicologia é o que eu quero para minha vida. E a partir disso eu busquei ter a oportunidade de vir fazer esse curso. Então, eu sempre me identifiquei com a questão de saúde mental. Eu acredito que todo mundo que procura um curso que tem a ver com a saúde mental, de alguma forma se identifica, né? Ou sempre gostou do assunto, ou tem algum familiar. Então, no meu caso, eu me identificava muito com a questão de saúde mental, por questões familiares. E uma coisa que eu lembro também, que eu falei que eu queria me conhecer. E aí então a professora me falou pra mim e para outros alunos também que trouxe essa questão de querer se conhecer, que não seria no curso que a gente conseguiria se conhecer. E seria por meio da terapia. Então, assim como na pergunta anterior que fala sobre o porquê do autoconhecimento, a terapia é essencial. A gente precisa ter esse autoconhecimento e não é na faculdade, a gente consegue. A quarta pergunta é: de que maneira a filosofia pode contribuir para a psicologia? Filosofia, ela pode ser considerada a mãe da psicologia, pois o desenvolvimento das duas se deu em conjunto, até o momento em que a psicologia passa a tomar um rumo para ser considerada ciência. A busca da filosofia, questionando a nossa existência, a nossa consciência e estimulando uma busca pelo conhecimento externo e pelo autoconhecimento, ela contribui muito para a formação da psicologia. A partir do momento em que a gente reconhece a psicologia como a ciência do estudo da alma, e essa alma sendo as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas memórias e tudo aquilo que não pode ser mensurado, nós reconhecemos também essa busca pelo autoconhecimento presente na psicologia, sendo ele direcionado pelo psicólogo de acordo com as diferentes abordagens existentes dentro da psicologia. E além disso, ao realizar os seus próprios questionamentos acerca de si mesmo e do mundo, o psicólogo ele se torna mais apto a lidar com o outro, seja com o cliente, com o paciente ou até com as empresas. Eu acredito que sem a ciência da filosofia, não ia existir psicologia.
que eu saiba, a psicologia vem da filosofia, né? Que a filosofia é o campo do conhecimento que vai estudar a existência humana. E a partir desse campo, desse conhecimento, veio a psicologia, veio essa outra ciência. Bem, tanto a filosofia quanto a psicologia se ocupam de investigar o ser humano, não só como indivíduo, mas também em relação à sua vida em sociedade. As relações com o outro e seus fenômenos são um tema recorrente na psicologia. E a filosofia faz o psicólogo pensar, sair de seu mundinho, dos seus muitos manuais sobre a psique, e assim formar uma visão crítica de si mesmo, do outro, da realidade histórica em que está inserido e da sua atuação profissional. Assim, quanto maior for a sua compreensão de quem é o homem, melhor profissional esse psicólogo será. Em uma das discussões que a gente teve, um debate sobre a filosofia e a psicologia, uma dúvida que surgiu no meio disso tudo é em que a psicologia e a filosofia se separam, né? Qual é a diferença que entre uma tem para outra? E no meio dessa discussão, a gente meio que entrou em um consenso, né, sobre isso. A gente definiu, a nossa definição foi de que a filosofia ela tende a abrir vários parênteses, né, proporcionando uma reflexão do indivíduo, né, independente mesmo do assunto, do que seja for o assunto abordado, ela sempre abre uma discussão de dúvida, na maioria das vezes, trazendo para que o indivíduo ele tente refletir mais a fundo, né, tipo, o que tem além disso? Esse é um dos pontos que a filosofia vai apresentar. Mas e a psicologia? O que ela vai trazer, né, que vai se diferenciar da filosofia? Ela já vai trazer algo como mais científico, ela já vai se apresentar como uma ciência, ela já quer se provar, ela já quer trazer algo exato, para algo que a gente possa confiar. E a gente decidiu expandir melhor esses conhecimentos, né? A gente também quis saber opiniões além das nossas. E essa foi uma das perguntas que a gente fez aos entrevistados. Então vamos ver o que eles responderam? Elas se separam no momento em que a psicologia tem que fazer uso do método científico para confirmar suas investigações e teorias a respeito da mente e do comportamento humano. Já a filosofia se ocupa de toda sorte de questionamentos, algum deles de cunho transcendente, e suas investigações, às vezes, apresentam caráter não empírico. Acredito que as duas se diferenciam no momento que a psicologia ela se torna uma ciência que é prática. Ambas buscam compreender a existência humana, como se desenvolve a mente humana, mas a psicologia vai ser uma pesquisa mais quantitativa. E eu acredito que a filosofia ela fica mais no qualitativo. Então, eu acredito que as duas se separam no momento que a psicologia se torna uma ciência que busca por meio de números, por meio de experiências, compreender essa existência humana. Eu acho que é essa a diferença.